Então, gente, boa noite. Eu não sei se todos estão aqui desde o começo, mas nós estamos em uma série. Vocês estão me ouvindo bem? Se puder abaixar só um pouquinho o meu retorno. Nós estamos no meio de uma série que se chama Firmados na Doutrina. Firmados na Doutrina. E nós estamos abordando as doutrinas que estão lá em Hebreus, no capítulo 6. Né? Arrependimento de obras mortas, fé, juízo dos mortos, né? E outros, eu não vou dar spoiler, mas você pode ter o spoiler lendo lá em Hebreus, né? Mas na noite de hoje, o tema, né, a incumbência que eu tenho nessa noite é ministrar sobre arrependimento. Eu não sei porque o povo sempre me escala nesses assuntos bons de ministrar. Mas particularmente esse é um assunto que eu gosto muito. Gosto muito de estudar, de ouvir sobre santidade, de arrependimento. Eu gosto de entender a nossa vida espiritual como uma nutrição mesmo, em que a gente precisa ouvir tudo. Né? Deus fala para o profeta para ele comer o rolo inteiro. E nós devemos ouvir a palavra desde o início até o final e acatar, receber aquilo que está na palavra. Eu sei que muitas vezes a gente se inclina mais para ouvir alguns assuntos, porque a gente tem afinidade, a gente gosta de ouvir que é abençoado e de fato somos, a gente gosta de ouvir sobre a autoridade que nós temos, aquilo que está disponível para nós, aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, mas existem temas que são tão fundamentais, tão essenciais quanto. Né? E esse tema de arrependimento, hoje eu estava revisitando, né, algumas coisas e eu estava pensando justamente o que é que esse assunto, né, provoca na minha vida. Por que eu gosto de ouvir sobre arrependimento? Né? E veio uma resposta muito espontânea do meu coração, porque isso possibilita que a minha comunhão com Deus continue firme. Né? Quando a gente deixa de se observar, quando a gente deixa de sondar o nosso coração, de diagnosticar o nosso coração para perceber se nós precisamos mesmo nos arrepender. Muitas vezes, os canais de comunhão com Deus vão ficando obstruídos. E a gente para de ouvir ao Senhor, a gente para de ter aquela sensibilidade, sabe? Quando o Senhor fala, quando o Senhor se move, às vezes ele nem fala diretamente, né? Com uma voz audível. Mas quando você tem comunhão com o Espírito Santo, quando você tem comunhão com Deus, não precisa muito, você percebe o que Deus quer, você percebe o que é assertivo, o que é bom, o que você precisa fazer. Mas quando a gente não revisita alguns canais dentro de nós, na nossa alma, na nossa conduta, no nosso comportamento, às vezes esses canais ficam entupidos. Ficam desobstruídos. Né? E é por isso que é tão fundamental a gente estar revisitando esse material, estar ouvindo. Sempre, já é quase uma tradição do Inside. Né? No começo do ano, a gente revisita as doutrinas básicas da Bíblia. Né? A palavra fala lá em Mateus, no capítulo 7, eu não vou abrir, mas a gente vai dar um passeio, sobre 2 tipos de homens. Né? A palavra coloca 2 homens, um que construiu a sua casa, né, fundamentou, alicerçou a sua casa sobre a areia, e fala também de um outro homem que fundamentou a sua... Sabe, todo mundo olhando para lá, eu fiquei, o que foi que eu mandei para... Né? Um homem que fundamentou a sua casa sobre a areia e um outro homem que fundamentou a sua casa na rocha. E a palavra fala que esses 2 homens eles foram submetidos às mesmas circunstâncias. Né? Os rios transbordaram, vieram ventos, chuva, mas houve uma diferença entre esses 2 homens. A casa de um deles prevaleceu, permaneceu, mesmo diante das circunstâncias. Aquele que alicerçou, fundamentou a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que fundamentou, que alicerçou, né, que aprofundou a sua vida na areia, quando essas circunstâncias vieram, a palavra fala que foi grande a sua queda. Né? E espiritualmente falando, interpretando esse texto, ele não fala somente de um alicerce físico, material, mas ele fala mesmo de construirmos, fundamentarmos a nossa vida na rocha. Né? De estarmos firmes num alicerce. E quando nós falamos sobre doutrina, nós estamos falando sobre alicerces. Nós vamos falar um pouco mais sobre o que é doutrina, o que significa doutrina. Mas, sabe, nós precisamos estar muito atentos sobre onde nós estamos construindo a nossa vida. Sobre quais princípios, em que trilho a nossa vida está fundamentada. Porque isso vai depender tudo. Tudo vai depender dos princípios que você acata para a sua vida.
né? Se você vai ter uma vida de sucesso, e eu não falo de sucesso de holofotes e outras coisas, mas uma vida de sucesso diante de Deus. E se eu perguntasse a você hoje, quais são os princípios que norteiam a sua vida? Por que você faz as coisas como você faz? Onde está fundamentada a sua vida? Quando vem as chuvas, quando o vento sopra forte, quando as circunstâncias se levantam, quais são as estruturas que estão bem firmadas? Né? A Aurélia gosta muito de uma expressão, como uma boa nordestina, né? Ela fala, pode o sangue dar na canela, eu não vou retroceder. Eu gosto muito quando ela fala isso, né? Porque você vê uma convicção, você vê uma mulher de princípios. Pode acontecer o que for, pode vir o que for, mas a vida dela está fundamentada, está alicerçada. E sabe, muitas vezes não, nós não costumamos ver os alicerces. Nós vemos o que é construído sobre esse alicerce. A gente vê os resultados desse fundamento. E muitas pessoas, elas não vão ver os fundamentos que estão sobre a sua vida. Aquilo que é íntimo seu, aquilo que é um princípio seu. Mas elas vão ver na sua vida aquilo que está sendo construído sobre esse fundamento. As pessoas vão olhar para a sua família, para o seu relacionamento, para a sua vida mesmo ali de trabalho, a sua integridade, e elas vão perceber. Talvez elas não saibam nomear qual é o nome do princípio, qual é o nome da estrutura, mas elas vão perceber um espírito diferente. Se de fato tivermos um espírito diferente, né? Então, voltando, né, retornando um pouco para o conceito de doutrina. Eu sempre gosto, na minha cabeça, estabelecer um ponto de partida, né? E a gente colocou firmados na doutrina, mas o que é doutrina? Né? E hoje em dia a gente tem ouvido essa palavra até com uma conotação muito negativa, de que as igrejas estão doutrinando as pessoas, de que a mídia está doutrinando as pessoas, mas o que é doutrina? Né? E vendo alguns dicionários, a gente pode conceituar a doutrina como um conjunto de ideias que formam uma base para a ideologia, para a conduta das pessoas que se submetem àquela doutrina. E na palavra não é diferente, nós temos um conjunto de doutrinas. Eu quero abrir com vocês, lá em Hebreus, no capítulo 6, o autor de Hebreus, ele vai listar, né, uma lista de 6 doutrinas, 6 princípios da doutrina bíblica, da doutrina de Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 6. Gente, é tão importante a gente ter isso na ponta da língua, porque vai ser necessário que você explique a razão da sua fé. Vai ser necessário, as pessoas vão perguntar para você, por que você crê no que crê? Por que você está fazendo as coisas como você está fazendo? E é necessário que a gente tenha muito fundamentado, não somente por experiências, mas também, sabe, pautado, por que nós cremos como cremos. Por que você tem fé? Essa faz parte de uma doutrina bíblica. Por que nós nos arrependemos quando a gente percebe algo no nosso coração que sinaliza e nós não estamos tendo uma conduta assertiva? Por quê? Isso é o que nos diferencia, né? Digamos, de um ateu, por exemplo. Ele não tem uma moral, ele não tem um norte ético para nortear a sua vida, mas nós temos. Nós temos a palavra de Deus e isso é uma escolha que cada um de nós vamos fazer. Nós vamos escolher ao que nós nos submetemos. Mas uma vez que nós escolhemos a palavra de Deus para nortear a nossa vida, nós temos que nos submeter. Seja o que quer que ela diga. Sobre o padrão das nossas roupas, a forma como nós falamos, a conduta, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. A palavra ela tem um norte para cada uma desses elementos. E nós vamos precisar nos submeter ao que a palavra está escrito, se nós quisermos viver uma vida em Deus. Amém? Então, eu quero ler com vocês o texto. Guarda esse texto de Hebreus. Eu quero falar rapidamente sobre o que Paulo fala sobre a doutrina. Guarda esse texto aí, você tem 10 dedos na mão, você pode marcar 10 textos ao mesmo tempo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1, Paulo está aconselhando Timóteo. E ele escreve assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo.
Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. A gente nem precisa avançar muito no tempo, a gente já percebe, né? Que as pessoas elas se ajuntam ao redor de doutrinas que agradam o ego delas, que promovem elas, que falam aquilo que elas querem ouvir, que amacia, qual é a palavra? Não sei. Né? Que ali alimenta o ego dela. Nós vemos isso, gente, isso é uma realidade em muitos lugares, em muitas igrejas, no YouTube, nos meios de comunicação, essa é uma realidade. As pessoas se juntando ali ao redor daquilo que beneficia elas, daquilo que somente favorece elas. E Paulo está exortando ao seu discípulo, Paulo está dizendo a Timóteo, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, corrige, exorte, pautado na palavra, para que você esteja seguro na sã doutrina. Sabe, se existe uma sã doutrina, existe uma doutrina que não é sã. A palavra também fala sobre doutrinas de demônios. É uma doutrina carregada de engano. E muitas vezes é uma doutrina que parece a bíblica. Parece estar muito perto, mas não é. Não é. Não é. E nós precisamos estar atentos para diagnosticar, para os nossos olhos baterem, os nossos ouvidos ouvirem e a gente perceber qual é a doutrina de Cristo. Essa palavra que eu estou ouvindo, esse ministro favorito, esse pregador favorito que toda semana eu ouço, ele está pregando dele mesmo ou ele está firmado na doutrina de Cristo? Amém? Um outro texto, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, está escrito: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, uma característica de doutrinas de homens, de tradições humanas, de doutrinas de demônios, é que elas induzem ao erro. Você pode ler a sua palavra e mesmo que alguns textos elas caiam mal, porque nos confrontam, mas ela vai produzir um fruto nas nossas vidas. A doutrina de Cristo, ela vai produzir acerto, assertividade nas nossas vidas. Mas quando a gente começa a se associar com algumas doutrinas, com algumas palavras que elas não estão fundamentadas na palavra, no ensino de Jesus Cristo, puro e simples. Eu lembro quando eu estava terminando o questionário doutrinário do meu licenciamento e a gente estava em uma questão que eu passei de 15 a 20 dias nessa questão, perturbando Vanessa, perturbando várias pessoas que eu não conseguia responder aquela pergunta doutrinária, né? Eu nem lembro qual era o assunto. Acho que era sobre sermos guiados pelo Espírito, né? E eu estava ali naquela pergunta e a Aurélia chegou na sala e perguntou por que eu estava inquieta e eu disse: Aurélia, eu preciso responder essa pergunta da doutrina e eu não estou conseguindo. E ela disse assim: Amanda, volte para o que Jesus diz. O mais próximo da palavra. Sabe, a palavra ela consegue tocar em muitas esferas das nossas vidas. Mas tem algumas coisas que ela não diz especificamente o que você tem que fazer. Mas a gente tem que estar o mais próximo possível do que ela diz. O mais próximo possível. Esse é o nosso lugar, a nossa zona de segurança, né? E assim a gente não vai ser enganado pelos homens, por esse tempo. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Tem uma outra versão que diz, né? Ninguém deixe você emaranhado com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É uma doutrina que está fundamentada no que está acontecendo agora, e em uma agenda que está sendo compartilhada e estruturada para um fim que favorece ao Deus desse século, ao príncipe desse século. Mas nós estamos em Cristo. E nós somos como embaixadores, enviados com uma missão, com um propósito. E nós precisamos conhecer o manual. Nós precisamos conhecer o nosso alicerce, o nosso fundamento. Amém? Lá em Hebreus, o texto que eu pedi para vocês abrirem, vocês
devem ter abrido no capítulo 6, mas eu quero voltar com vocês no capítulo 5. São os últimos versículos do capítulo 5 e depois a gente vai ler os primeiros capítulos do capítulo 6. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14, está escrito assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Para aí um minutinho, nesse capítulo 5. O autor de Hebreus, ele vai dizer que aqueles irmãos, para onde aquela carta estava sendo endereçada. Hoje eu não estou sabendo falar não, as palavras, misericórdia. Destinadas. Aqueles irmãos, eles já deviam ser mestres, por causa do tempo ao qual eles estavam submetidos ouvindo a palavra. Sabe, e eu fico pensando, eu olho para a minha vida e eu fico pensando, esse ano sou de humanas, não sei fazer conta rápida, mas faz muitos anos que eu sou crente. Fazem muitos anos, mais de 10 anos que eu sou crente, e eu fico me perguntando, em que nível eu deveria estar? Qual a expectativa de Deus? Em que eu já deveria ser mestre? No que eu já poderia estar ensinando as pessoas? Sabe, eu ia dizer o irmão Paulo, porque eu creio que ele realmente escreveu essa carta, mas não é claro, né? Mas o autor de Hebreus, ele fala para esses irmãos, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês se tornaram lentos em corresponder à palavra. E é por isso que vocês ainda estão tomando leitinho. Vocês já deviam estar comendo uma feijoada, um caldo de mocotó. Mas vocês ainda estão tomando leitinho, porque são imaturos ainda. Ainda não conseguem ensinar, ainda não conseguem aplicar em vocês mesmos as palavras que vocês dizem professar e crer. É duro, né? Chega a dar É muito forte, sabe? E o nível que nós estamos de maturidade ou de imaturidade, muitas vezes ele vai limitar as revelações que nós devíamos ter acerca de quem é Deus, acerca da doutrina. Sabe, tem coisas maravilhosas. A palavra fala, né, sobre um abismo chamar um outro abismo. A palavra fala que na presença de Deus existem delícias perpetuamente. E eu fico imaginando o peso dessas revelações. A palavra fala que o apóstolo Paulo, ele viu e ouviu coisas que são inefáveis. Ele não podia falar sobre isso. Qual o peso dessas revelações? E por que muitas vezes nós não acessamos essas revelações? Porque precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entrar em processos de crescimento. E é um crescimento que não é um crescimento somente natural, de absorver um conteúdo, de saber qual é a doutrina e tal, mas é de assimilação, por exposição e por submissão à palavra. Sabe, de acatar e dizer, Senhor, eu não entendo bem como é que acontece, mas eu me submeto. Eu aceito, eu acolho a palavra com mansidão, com humildade. O Luciano fala sobre o princípio da semeadura, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. E eu não sei se existe, né? Acho que só Eduarda que talvez tenha mais contato com a agricultura ali de verdade, de fato e de verdade. Mas você já deve ter feito esse experimento na escola de plantar um feijãozinho e ele semear, né? E ele crescer. Mas se você parar para pensar, a gente não sabe de fato como é que aquele feijãozinho resultou em uma árvore, em uma plantinha. Existem ali mecanismos que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos. E muitos dos princípios de Deus, eles também estão ali, com engrenagens espirituais, acontecendo coisas ali subterrâneas, camufladas. E a gente vê só o fruto. Amém? Nós precisamos estar aptos,
prontos. Isso não é somente para os pastores, isso não é somente para os ministros em treinamento, isso é para os filhos de Deus. Existe uma expectativa no coração de Deus que a gente esteja firme na doutrina. Sabe? Conhecendo, primeiramente conhecendo. Eu lembro Gente, eu já estou entrando na fase, né, de parecer uma tia, mas eu lembro de reuniões que nós tínhamos com sem pastores, assim, sabe? Mas nós nos reuníamos, eu me reunia com os meus amigos para a gente falar da palavra. Vamos tirar dúvidas, vamos jogar sobre isso. E aqui, até hoje, né, a gente faz algumas brincadeiras lá em casa. Nem sempre, mas já fizemos. E Teté fica bem admirada que eu sei umas coisas bem específicas, né? O nome da esposa de não sei o quê, ou então a data, ou o nome de tal coisa. E eu disse assim, mulher, é por causa daquelas brincadeiras, né? Por causa daqueles momentos que pareciam tão descontraídos que nem pareciam espirituais. Mas aquilo foi firmando, fundamentando coisas e hoje eu lembro. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, de um livro que eu gosto muito também, que se chama A Liturgia do Ordinário, que ela fala, né, que ela não lembra da refeição que ela fez na quarta-feira passada, nem na refeição que ela fez há 2, 3 anos atrás, mas aquela refeição nutriu ela até aquele dia. E de fato, talvez, se eu perguntar a você o que foi que você comeu ontem, você não vai lembrar. Mas essa refeição, ela tem carregado você até aqui. E a gente vem participando de cultos, né? Não sei há quantos anos você aceitou as boas novas do Evangelho, mas cada culto, cada ministração, cada louvor, cada conversa edificante que a gente tem vai construindo algo em nós. E isso vai nos firmando na doutrina. Amém? Então, partindo lá para Hebreus, no capítulo 6, versículos 1 e 2, acredito que deve ser só pular a página aí, porque está bem pertinho. O autor diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Ou seja, saia do leitinho, saia do basicão, de ouvir sempre as mesmas coisas e comece a se aprofundar na doutrina. Sem lançar novamente o fundamento. E aqui ele começa a apresentar, né, os elementos da doutrina cristã. O fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, ali estão, né, princípios elementares, fundamentos, alicerces da doutrina de Cristo. Agora eu pergunto para vocês, se tivesse um vestibular aqui, vestibular de novo, né, gente? Um Enem. Cadê o versículo? Perguntas específicas sobre esses elementos. Batismos. Temos uma professora de batismo ali, Renata. Batismos. O que você sabe sobre batismos? O que você sabe para a sua própria vida e o que você sabe para ensinar a outros. Porque a vontade de Deus é que a gente saiba não somente para as nossas próprias vidas, mas para ensinar a outros. Amém? Batismos, arrependimentos, juízos. Temos uma professora ali, não vou nem me arriscar a entrar nessa pauta. Né? Mas são elementos da doutrina cristã e nós precisamos estar afiados para conhecer quais são elas, amém? E aí, aprove a mim, isso foi só uma grande introdução, falar sobre arrependimento, amém? Nós vamos começar agora. Quero que vocês abram comigo, por favor, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Nós já tivemos ministração sobre fé, sobre batismo no Espírito Santo. Então, assim, se essa é a primeira vez, talvez, que você vem no Inside, você já pegou o bonde da série andando, eu recomendo que você volte e escute, né? Talvez com esse fundamento da doutrina, do que é doutrina, para ficar mais claro, né? E também para ficar mais afiado, né? Porque nós tivemos, pelo menos no sábado passado, acredito que foi o pastor Rômulo, né? Ele é maravilhoso, né, gente? Eu não preciso nem falar muito. Mas eu recomendo que você volte lá e assista essa ministração. Eu tenho certeza que uma pecinha vai encaixar com a outra e a gente vai ficar mais firme nisso. Então, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, está escrito assim: daí em diante, Jesus começou a pregar. E a pregação era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Então, se a gente for voltar um pouquinho no Evangelho, a gente vai ver sobre João Batista. E a palavra fala que ele era aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo. Né? E se você prestar bem atenção, você vai ver que a palavra que posteriormente Jesus Cristo vem anunciando é a mesma palavra que o seu antecessor já ministrava, já proclamava para as pessoas. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento, para que os irmãos, para que aquelas pessoas que ouviam aquela mensagem pudessem ouvir e se arrepender. E a palavra fala que as pessoas iam até João Batista, né, para serem batizadas e confessavam publicamente o seu pecado. Já pensou? Você vir na igreja pela primeira vez e você ir lá na frente e confessar qual o pecado que você cometeu. Eu imagino que a mensagem daquele homem era tão impactante e era tão envolvente que era quase impossível não abraçar o coração daquelas pessoas. E mesmo que elas fossem expostas, o preço da exposição, elas iam. E elas confessavam os seus pecados. E elas assumiam um compromisso de integridade e fidelidade com aquelas notícias que estavam sendo proclamadas. E arrependimento, gente. Como esse assunto é tão maravilhoso. Eu trouxe um livro para recomendar. Tá aqui ele. É um livreto, na verdade, né? Arrependimento, do Rick Renner. Eu não sei se tem no Verbo Shop. Mas esse livro é maravilhoso. É só um livrinho, tem pouquíssimas páginas, acredito que tenha 60, 70 páginas, mas o Rick Renner, ele é um teólogo, né? E se você conhece algum livro dele, é maravilhoso. Ele é um estudioso de grego e ele vai explicar essa palavra, arrependimento. Né? Tanto essa palavra que é usada nessa referência que a gente leu, né, Mateus, mas em outros momentos, inclusive nessa referência também de Hebreus, a mesma palavra. Essa palavra no grego é metanoê. Dá para botar no seu filho, num negócio assim, entendeu? Metanoê da Silva. Mas essa palavra, ela é a junção de dois radicais, de duas outras palavras. E juntas, elas querem dizer transformação de mente. Né? A mesma palavra que também está lá em Romanos 12, no capítulo 2. Vamos abrir rapidamente, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu trouxe aqui escrito para ficar um pouco mais sistematizado, né? Mas essa palavra metanoê reflete uma virada, uma mudança de direção, um novo rumo e um comportamento, uma visão de vida completamente alterados. É uma decisão radical e sólida de fazer uma reviravolta, tomar uma nova decisão e reverter o padrão da sua vida. Então, nesse contexto, nós vamos ver o arrependimento tanto na vida do ímpio, ou seja, alguém que não tem um compromisso com Deus, alguém que não tem uma aliança com Deus, mas também o arrependimento sendo aplicado na vida do crente. Então, a aplicação na vida de um ímpio, por exemplo, de alguém que não tem vida com Deus, não conhece Deus, não tem comunhão com Deus, esse arrependimento é para salvação. Quando alguém apresenta as boas novas, né, prega a palavra para essa pessoa, e a palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais fé na palavra você tem. E vai ser assim com outros assuntos. Quanto mais você ouve sobre o medo, quanto mais você ouve sobre algumas notícias, mais medo vai ser despertado. Mais aquele potencial de fé que nós temos vai ser despertado. Ok? Então, quanto mais nós ouvimos sobre fé, mais fé nós vamos gerar no nosso coração. E a palavra fala, né, que se nós confessarmos com a nossa boca aquilo que nós estamos crendo no nosso coração, nisso está a salvação. Vocês estão tão silenciosos e assim, ó, atônitos. Mas o arrependimento aplicado na vida do ímpio é justamente para salvação, para que eles sejam salvos, introduzidos na família de Deus. Já na vida do crente, alguém que já tem aliança com Deus, que já tem vida com Deus, esse arrependimento muitas vezes ele vai vir em processos de arrependimento, né? E se nós estivermos sensíveis, nós sempre estaremos de alguma forma nos arrependendo de algumas coisas, sondando o nosso coração.
né, investigando ao nosso coração para saber se está tudo certo, se está tudo ok. Né? A nossa mente está sendo renovada. A palavra fala que nós somos salvos, de fato. Mas é o nosso espírito, a nossa mente, ela está sendo salva. E a gente, é lá na nossa mente. O BO está na nossa mente. A complicação, muitas vezes, está na nossa mentalidade. Numa mentalidade atrofiada, numa mentalidade que limita aquilo que a palavra de Deus pode fazer. E somente quando nós colocamos luz nessa mentalidade e alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, a gente vai conseguindo respirar agora os ares do reino de Deus. E sendo conformados e transformados de acordo com a revelação que está na palavra. Amém? Então, na vida do ímpio, salvação. Na vida do crente, santificação. Amém? Então, se vocês já são, né, filhos de Deus, o arrependimento nas nossas vidas, ele vem para nos santificar, para nos aperfeiçoar na palavra que nós já temos ouvido. Sabe, não é para a gente estar regredindo na vida cristã. Não é para você estar pior ou eu estarmos piores agora do que quando nos convertemos. É para estarmos melhores, mais maduros, mais comprometidos. Talvez você observe na sua vida também que o seu nível de comprometimento com o serviço aumente. Por quê? Porque a gente conta com os maduros, com os experimentados. Sabe, tem coisas que um bebê não consegue fazer. Quase nada um bebê consegue fazer. Ele tem que ser cuidado em tudo, não é? Eles tiveram um bebê recentemente. Sabe, até a comida que alguém bota na boca do bebê. Ele não sabe de onde veio, para onde vai, né? Não sabe, porque ele é um bebezinho. Ele não tem suas faculdades cognitivas, físicas desenvolvidas. Então, ele é dependente. Mas quanto mais maduro você se torna na palavra, na doutrina, mais você está apto para servir a outro. Né? Tanto que não é à toa que é na maturidade, né, o momento ideal que você tenha filhos. Por quê? Porque agora você está apto. Se acontece algum BO com o Mateus, quem vai responder são os pais maduros, experimentados, pessoas que sabem o que fazer. Amém? E sabe, num contexto de igreja, é muito possível a gente identificar quem são as pessoas maduras. Porque elas estão envolvidas no crescimento de outras pessoas. Elas estão observando o que é que falta, o que é que precisa ser feito. Elas não estão esperando. Não vai vir ninguém limpar, não, esse banheiro? Não tem ninguém para ensinar a palavra para a gente. Se nós formos maduros, querido, nós estaremos nessa posição de dar. E ainda bem que a palavra fala, né? Bem-aventurado. É melhor ser aqueles que dão, aqueles que estão em uma posição de dar, porque estão em uma posição de maturidade. Amém? Amém. Eu queria que colocasse o segundo slide e a gente vai entrar em algumas considerações sobre o arrependimento. Eu quero diferenciar, vocês conseguem ler? Senão eu acompanho aqui. É bem comum que muitas vezes, e eu já fiz isso na minha vida e eu tenho que ter muito cuidado para não continuar fazendo, da gente confundir o que é arrependimento, o que é culpa, o que é remorso, o que é pesar, o que é entristecimento. E aqui eu trouxe, baseado nesse livreto, né, algumas das considerações que o Rick Renner traz. E eu quero ler com vocês. Culpa é uma prisão que mantém perpetualmente preso, e sem qualquer mudança. Então, a culpa, ela não vai resultar em uma transformação nas nossas vidas. Eu tenho um perfil perfeccionista, então eu conheço muito de perto a culpa. Né? E muitas vezes, assim, quando fazemos algo errado, ou quando deixamos mesmo de acertar, né? Nós queremos nos culpar. Mas Deus não entende isso como arrependimento. Deus entende arrependimento quando nós mudamos, quando nós somos transformados, quando nós recebemos a informação da palavra, deixamos que isso produza transformação no nosso coração. Amém? É tanto, né, eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Corinto, né, os corintianos. Os corintianos. Aquele que roubava, não roube mais. É uma mudança rápida. Aquele que fazia aquilo não faz mais. Aquele que adulterava, aquele que não faz mais. É uma mudança, é uma conversão, é uma transformação. Amém? O remorso
sim, nós temos um exemplo de culpa, né? Eu posso ver a culpa muito expressa em Caim. A gente vê que Caim peca, né? Ele se torna um homicida, ele mata o seu irmão. A palavra fala que ele leva o seu irmão para o jardim. Eu fico imaginando que aquele era o jardim que talvez eles tinham outrora brincado, né? Mas ali ele mata o seu irmão e a palavra fala que Deus vai ter com ele e pergunta: Caim, por que decaiu-lhe o seu semblante? Né? E naquela oportunidade de Caim se apresentar diante de Deus, de pedir perdão, de se constranger, de deixar ser de alguma forma confrontado, não. Em nenhum momento você vê Caim apelando, né, de alguma forma para Deus. Nós vemos culpa em Caim. Remorso. O remorso escraviza você em uma tristeza que o envolve emocionalmente e o faz com que você permaneça sentindo-se triste, deprimido e sem esperança e, novamente, sem qualquer mudança. Então, o remorso, né? Esse ressentir, sentir de novo, ficar sentindo, você errou, você falhou, você pecou, você cometeu uma atrocidade, alguma coisa, você falhou no seu dia a dia e você fica só sentindo de novo. Sentindo de novo, meu Deus, eu falhei, eu pequei, eu não acertei, eu não consegui. Isso é remorso, isso não é arrependimento. O arrependimento produz mudança, transformação. Nesse exemplo nós temos Judas, né? A gente vê quando Judas é descoberto. Ele tenta de novo, né, levar aquelas 30 moedas de prata, mas ele já havia entregado Jesus, ele já havia pecado. Novamente, aquele remorso tão grande no coração de Judas. E ao contrário de Pedro, que foi restaurado, Judas não consegue ser restaurado. E sabe, não faltava poder em Deus para restaurar ele, mas não houve uma disposição para a restauração nele. Pesar. É uma espécie de autopiedade que está mais focada na própria perda pessoal do que na dor ou na perda que você causou nos outros ou no coração de Deus. E faz com que você permaneça sem qualquer mudança. Então, o pesar é o fato de você ter sido pego. E agora, vou usar o meu exemplo, né? E agora Amanda não está mais triste porque pecou contra Deus. Está triste porque foi apanhada no erro. Alguém pegou ela no pecado. Alguém pegou ela em uma conduta que não condiz com a palavra. Sabe, não é um pecado por ter ofendido o coração de Deus. Porque quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. Quando nós pecamos, quando a gente escolhe mesmo pecar. Faz o cálculo, gerencia, escolhe, eu vou pecar. Nós estamos dizendo que nós estamos fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo. E sabe, nós dizemos que Ele é o nosso melhor amigo. Nós cantamos músicas de que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Mas essas expressões que nós temos, né, de resposta a Deus, elas são mais legítimas no nosso comportamento, na nossa conduta de acerto. A palavra fala, né, Deus fala, que nós não devemos adorá-lo somente de boca, de palavra, mas com ações, correspondendo com assertividade, escolhendo acertar. Arrependimento é uma decisão sincera e real de mudar. E quando o arrependimento genuíno ocorre no coração e na mente de uma pessoa, você pode ter certeza de que o Espírito Santo liberará seu poder para efetuar a mudança na vida dessa pessoa e conduzi-la à liberdade. Então, o arrependimento ele não tem necessariamente a ver com emoções. É bem possível que a gente se arrependa de algo que a gente fez sem derramar uma lágrima. Sem sentir coisa alguma. Mas você sabe, eu quebrei um princípio. Eu quebrei o princípio da espera. Eu quebrei o princípio da fidelidade. Eu quebrei o princípio da honestidade. E ali, confrontado pela palavra, você se deixar ser arrependido. O arrependimento, eu gosto de pensar que o arrependimento é um dom. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Sabe? E nós precisamos estar sensíveis nesse lugar onde o Espírito Santo pode nos constranger muitas vezes. Nos confrontar, nos disciplinar. A palavra fala que o Senhor, Ele disciplina o filho que ama. Então, até a disciplina de Deus, a restauração de Deus, é uma expressão do seu amor. Faz parte das suas linguagens de amor. Amém? O arrependimento não tem
né, necessariamente a ver com emoções, de chorar. Eu sou uma pessoa chorona. Mas muitas vezes, em processos de arrependimento, eu queria chorar, Senhor, eu queria que isso causasse tristeza em mim. Mas não foi. Na hora eu até gostei, inclusive. Mas você decide não fazer mais. Decide não errar mais. Porque você sabe que quebra um princípio, quebra uma regra, ultrapassa um limite. Amém? Evidência de arrependimento. É possível nós percebermos se alguém se arrependeu ou não, por causa dos frutos que essa pessoa passa a apresentar. Né? Quando os fariseus chegavam, né, para Jesus, Jesus falava para eles: comecem a apresentar frutos que manifestem um arrependimento no coração de vocês. Estou parafraseando, né? Então era possível que o resultado do comportamento, da conduta deles, manifestasse aquilo que estava no coração deles. Da mesma forma somos nós. Eu sei que muitas vezes, eu já fiz isso várias vezes: Senhor, eu me arrependo. E depois a gente está fazendo exatamente igual. Eu lembro, eu jurei que eu não ia contar isso, mas que raiva. Mas essa semana aconteceu algumas coisas assim que eu percebi que não foram coincidências, né? Mas eu fiquei lembrando disso, né? Por muito tempo eu tive um relacionamento não tão bom com meu pai. E essa semana eu contei isso para várias pessoas. Não sei porquê, né? Talvez, enfim. Por muitos anos eu tive muita dificuldade de liberar perdão para o meu pai, por um fato que aconteceu na minha infância. Hoje a gente tem um ótimo relacionamento, de fato, Deus restaurou o nosso relacionamento. Mas eu lembro de incontáveis vezes. Olha, tá dando vontade de chorar. De incontáveis vezes que na igreja em que eu congregava, eu ouvia mensagens como essa, mensagens de arrependimento, mensagens de perdão, de liberação. E eu corria para o banheiro e dizia: Senhor, eu perdoo meu pai. Dessa vez está valendo, pode contar. Nunca mais eu vou culpá-lo, nunca mais eu vou condená-lo. Mas se você estiver ouvindo, você sabe que eu amo você, né? Eu acho que ele assiste. Mas Deus restaurou o nosso relacionamento. E eu corria para o banheiro e eu olhava para mim no espelho e dizia: eu perdoo meu pai, eu não vou voltar a falar isso, eu não vou voltar a sentir isso. Mas dava uma semana, um mês, estava eu de novo, me corroendo de ódio, de raiva. Eu dizia: meu Deus, eu não consegui perdoar. E eu achava que eu não tinha conseguido perdoar. Mas perdoar é uma decisão. Você perdoa. Depois você sabe o que é que você vai fazer com o seu sentimento. Se você vai voltar a amar a pessoa, se você vai voltar a se relacionar. Em muitos casos a gente vai precisar desassociar mesmo, né? Porque a confiança, o princípio de confiança foi quebrado. Mas você decide liberar aquela pessoa. E eu não lembro, para ser bem sincera, quando de fato eu liberei o meu pai. Mas porque ao longo desses anos foram processos de arrependimento. Demorou muito tempo e eu não sei de fato quando foi o momento. Mas hoje eu não tenho nada em relação ao meu pai. Eu não tenho peso em relação ao meu pai. Eu posso contar a história rindo, brincando. Essa semana mesmo contei para várias pessoas. Normal, rindo. Por quê? Como uma cicatriz. Eu não nego o que aconteceu. Não nego que me machucou, que me feriu. Mas é uma cicatriz. Ela só prova que eu superei, que eu venci, que passou. Amém? Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso. Meu pai, nós passamos horas conversando, né? Quando eu vou na casa dele, a gente passa horas. Deus conseguiu restaurar. Mas por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes, né, nesse processo de arrependimento, o diabo vai nos acusar, muitas vezes. Ele vai dizer para você que você não vai mudar, que você não pode mudar, porque é o seu instinto, é a sua natureza, você nasceu para ser ruim, você não presta mesmo. Mas é uma decisão que você faz. É uma decisão que você faz, uma decisão que você toma de trilhar um caminho diferente, de fazer algo diferente, de permanecer e prevalecer com aquele princípio. Amém? São em momentos como esse que nós separamos os homens e os meninos, as mulheres e as meninas, não é? Quando a gente precisa manter uma palavra de honra para acertar, para agradar a Deus. Amém? Nós estamos encerrando, mais ou menos.
Eu quero ler com vocês um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7. Vocês gostam, sabe? O povo gosta de saber da vida dos outros, né? Olha, já percebi, vocês estão atentos agora. 2 Coríntios, no capítulo 7, versículos 9 e 10, está escrito assim. Paulo está escrevendo para os irmãos em Corinto. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, Paulo está falando que houve, de fato, nos irmãos em Corinto, né? Você pode ler as cartas, você vê que o irmão, né, que o apóstolo Paulo, ele confrontou essa igreja em muitas coisas. Era uma igreja poderosa no poder. Eles, de fato, tinham dons espirituais, carregavam o poder, a unção de Deus, mas eram irmãos carnais. Né? A palavra fala de situações de imoralidade sexual na igreja, acontecendo na igreja. E a gente sabe que isso acontece até hoje, né? Em alguns corintianos também. Os corintianos. Em alguns irmãos com a mesma conduta, o mesmo parecer. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está confrontando isso. Ele fala, olha, quando eu escrevi a vocês, pode ser que vocês tenham sentido dor. A dor do arrependimento, de ter falhado, de ter errado, de ter sido exposto, confrontado. Mas essa tristeza segundo Deus, e existe uma tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza que não é só uma tristeza de chorar, não, é uma tristeza que produz um rebuliço dentro, sabe? E muitas vezes, em palavras como essas, né, a gente vai ouvindo e parece que a gente está sendo espetado. Lá em Atos, no capítulo 2, depois do batismo do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele começa a pregar e ele começa a falar para aquele povo, né, todo um histórico, tudo aquilo que Deus estava fazendo por aquele povo, e eles sendo rebeldes, obstinados, teimosos, querendo errar, né, e ele ministra ali a palavra de Deus. E a palavra usa um termo, né? Que o coração deles estavam como que compungidos. E essa palavra no original significa, um outro sinônimo seria espetados. É como se a pregação de Pedro tivesse espetando o coração deles. E muitas vezes, né, em mensagens como essa, de arrependimento, de chamar para arrependimento. E essa é uma mensagem profética. A mesma mensagem de João Batista foi a mesma mensagem que Jesus Cristo levantou quando começou o seu ministério. Não havia uma mensagem hypada, não havia uma mensagem diferente, era a mesma mensagem. Se arrependam. Se arrependam da sua conduta, do seu comportamento. E não sei vocês, mas essa mensagem, ela espeta a minha carne. Porque é um convite de Deus para o acerto, para a santidade. Sabe, a santidade, ela não é um não, ela é um sim. A gente pensa que a santidade é só dizer não, é só renunciar, é só negar. Mas a santidade é um sim para uma vida com Deus. A santidade é um sim para eu quero acertar e eu quero ter comunhão com Deus. Sabe, nós sabemos pela palavra que o Espírito Santo, ele é conhecido como o Espírito da profecia, o Espírito da verdade, mas o nome mais comum empregado ao Espírito de Deus, Espírito Santo. Tem um porquê para isso. Nós carregamos um Espírito diferente. É um Espírito de acerto. É um Espírito Santo. A palavra de Deus fala que Deus não tem amizade com o mundo. E existe um príncipe nesse mundo. Não se engane, não é Jesus. Existe um príncipe nesse mundo que não é Jesus. Mas nós não estamos limitados a esse mundo e à doutrina desse mundo. Amém? Eu quero convidar vocês para ficarem de pé. Eu tinha muitas outras coisas para dizer, mas, como diz pastor Jackson, o tempo nessa igreja é diligente. Já deu a minha hora. Sabe, eu não vou apontar o pecado de ninguém. Não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. E eu tenho feito um compromisso com Deus de nunca estimular pessoas a fazerem coisas pelas emoções. Não quero que você chore, não quero que você ria. Não, se for só por esse fim, eu não quero. Não quero ser sensacionalista com ninguém. Mas eu queria convidar você para fazer um diagnóstico. E eu vou fazer também.
Senhor, e fazer a pergunta que Davi fez. Pai, me esquadrinha. Esquadrinha o meu coração. Esquadrinha a minha mente. Esquadrinha a minha conduta, a minha performance, o meu comportamento. E naquilo em que eu não estiver acertando. Onde existe em mim um caminho mau, que o Senhor possa alinhar, ajustar, corrigir. E pode ser que hoje seja inaugurado na sua vida um processo. Pode ser que algo você sabe que Deus fale ao seu coração hoje. E de hoje em diante você nunca mais faça. Um comportamento, sabe, algo ruim. Pode ser que seja instantâneo. Deus falou com você e você deixou de fazer agora. Nunca mais vai fazer. Mas pode ser que hoje também seja a inauguração de um novo tempo. Em que você vai estar mais aberto, mais humilde, mais manso, menos resistente, menos obstinado. E aí a semente da palavra vai poder entrar e desobstruir esses caminhos. Amém? Sabe, ninguém é pego tropeçando em montanhas. Mas a gente muitas vezes vai se enredando com impurezas. Eu tenho uma outra mensagem no Inside que eu falei sobre quebrar o ciclo do pecado. Eu não sei se essa mensagem está mais disponível, mas foi algo que Deus falou comigo. Né? Muitas vezes a gente não tropeça já no pecado, a gente não cai já na prática do pecado, mas a gente permite que impurezas comecem a fazer parte da nossa vida. E aí quando você vê, você já está preso, você já foi levado, você já está cativo. Né? Então, vamos esquadrinhar o nosso coração. Eu queria chamar o louvor, enquanto eles cantam algo, enquanto eles ministram algo, que a gente possa estar sondando o nosso coração no que nós não estamos sendo íntegros, inteiros. A palavra fala que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. A palavra fala sobre uma unção na nossa vida que é santa. E quando nós estamos com impedimentos no nosso caráter, na nossa integridade, essa unção, ela fica impedida de agir. Porque Deus não tem comunhão com trevas. Luz não tem comunhão com trevas. Ou luz chega e trevas saem, ou trevas permanecem. E luz não pode entrar, não pode chegar, não pode clarear, não pode iluminar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo fundamento da sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos educado como um pai. O Senhor tem nos aconselhado, o Senhor tem nos trazido mais para perto. Nós te agradecemos pela sua doutrina, Senhor, que nos mantém seguros, que nos mantém, Senhor, preservados desse mundo, dos conceitos, das ideologias, dos princípios desse mundo. Eu sei porque sei que da mesma forma, Senhor, como o diabo tem levantado um povo para chamar de seu, o Senhor também tem levantado um povo, um exército, filhos, Pai, para chamar de seus. E nós te agradecemos, porque para além de nós, Senhor, para além do nosso merecimento, o Senhor está nos educando, nos forjando. E nós oramos, Senhor, conscientemente nessa noite, para que o Senhor nos mostre aquilo que nós precisamos mudar. Aquilo que nós precisamos, Pai, dar continuidade na transformação que o Senhor já começou. A sua palavra fala que é o Senhor, Pai, que efetua em nós tanto o querer como o realizar. E eu sei, Pai, que existem momentos em que nós não queremos transformação. Nós queremos persistir no erro. Mas eu oro para que o Senhor, segundo a sua palavra, efetue em nós o querer. O querer. Eu quero desejar o que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, desejar o que o Senhor tem projetado para mim. E que o Senhor também efetue o realizar, o manifestar, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Eu sei, Senhor, que não é uma mensagem produzida por um intelecto humano que vai convencer ninguém, nem a mim mesmo. Há um arrependimento genuíno. Mas eu sei que existem engrenagens espirituais, comandos no reino do Espírito. E eu oro, Espírito Santo, para que você entre, para que a sua mão seja estendida
onde as minhas palavras não foram. Para que o Senhor possa entrar por rotas, por vielas, por destinos dentro de nós. Que o Senhor, a sua palavra, possa encontrar um lugar fértil para gerar transformação e vida. Nos livre, Senhor, de produzir obras mortas, obras que não produzem vida, obras que não carregam vida. Faz germinar dentro de nós fruto do teu espírito. Pessoas que carregam um espírito diferente, um espírito de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Aumenta, Senhor, eu tenho feito essa oração. Aumenta o meu nível de comprometimento com o Senhor. Aumenta o meu nível de entendimento sobre a aliança que nós temos. Em nome de Jesus, nos alerta, Senhor, nos deixa alertas, vigilantes. Em nome de Jesus, nos remove de lugares de insegurança, onde a aparência do mal, Senhor, está nos seduzindo, está flertando conosco. Nos tira desse lugar, Senhor. Nos tira desse lugar em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro para que eles sejam removidos desse lugar de vulnerabilidade ao pecado, de vulnerabilidade às tentações. Que eles sejam conduzidos à santidade. Que haja prazer na santidade. Que haja prazer em acertar. Que haja prazer em ser bom. Em ter um caráter bom. Em ter uma integridade ilibada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor é fiel. Mesmo quando não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. E o Senhor tem produzido um bom fruto em nós. Amém? Então, gente, é impossível esgotar esse assunto, né? De doutrina e a doutrina do arrependimento. Mas se você quiser continuar, né, ouvindo, aprendendo sobre isso, eu recomendo muito. Eu já recomendei, né, o livro Arrependimento do Rick Renner, e eu recomendo muito esse material do John Bevere, né, Kryptonita. Ele faz sim a alusão ao super-homem. Se você não conhece o super-homem, você é o Patrick, mora debaixo de uma pedra, porque todo mundo sabe quem é o super-homem, né? E ele faz esse paralelo entre Kryptonita e o pecado, né? Nós somos seres de outro, né, seres celestiais mesmo, seres espirituais, e o pecado está para nós como a Kryptonita estava para o super-homem, né? Então eu recomendo muito esse material. É um material sobre santidade, sobre perseverança. E eu sei que essa mensagem ela não acabou aqui. Amém? Então, eu acredito que seja isso. Não percebo direção de falar mais, mas eu queria só reforçar, né, que se você deseja estudar também de uma forma mais sistemática e mais profunda, no Rema nós temos uma matéria só sobre doutrinas básicas. E aí você vai ver tudo pontualmente em 14 aulas, né? Você vai ter professores preparados, experimentados para ministrar com calma esses e outros assuntos. Então, é isso. Vou passar o microfone para a Geni.